O AgroBand está de volta com mais previsão do tempo. A presença de uma massa de ar seco garante tempo estável durante todo este final de semana aqui no Rio Grande do Sul. A expectativa, inclusive, é de que na segunda, terça-feira, a nebulosidade aos poucos até vá aumentando. Mas, por enquanto, a expectativa é de que o tempo permaneça estável. Mas depois disso, não tem mais jeito. As chuvas retornam ao estado. Neste primeiro mapa, podemos observar que praticamente não há previsão de chuvas, pelo menos até a segunda-feira. Mas a tendência, veja neste outro mapa, é de que as chuvas retornam. As pancadas de chuva devem voltar a atingir todo o estado do Rio Grande do Sul por causa da chegada de novas áreas de instabilidade. Por enquanto, não tem previsão assim de grandes volumes de chuva, nem associados assim àqueles temporais fortes que tivemos nas últimas semanas. Claro que não dá para descartar, porque primavera é assim mesmo. A nebulosidade se forma rapidamente, ganha força, basta que a temperatura suba um pouco mais e aí vem os temporais. Mas os prognósticos indicam que a chuva a partir de quarta-feira deve atingir todo o estado, mas de uma forma um pouco mais amena. E depois de uma longa estiagem, choveu em vários pontos da região centro-oeste do país. Por isso, o plantio deve começar agora, na segunda quinzena de outubro, que é quando as chuvas firmam na região. Mas, além do clima, os produtores também se preocupam com os custos de produção. A reportagem é do canal Terra Viva. O agricultor Genésio Miller planeja semear 260 hectares de feijão e 400 de soja. Antes de dar 100 milímetros de chuva e previsão de sequência, nós não soltamos semente no chão. Além do clima, outra preocupação do agricultor é quanto ao mercado agrícola. Aqui na propriedade do seu Genésio, ele negociou 10 mil sacas de soja a preço futuro de R$ 56,00 a saca de 60 quilos. O restante da produção será para aguardar se o preço vai melhorar na época da colheita, lá para janeiro e fevereiro. O problema é que o mercado está muito incerto. A apreensão do seu Genésio se deve ao fato de que neste ano os preços dos insumos subiram bastante, elevando o custo de produção. Por isso, ele torce por uma boa produtividade e por bons preços para recuperar o investimento na lavoura. A gente vai arriscar no preço, ver se aumenta, o que vai fazer. Então, é muito difícil para o produtor, em uma época dessa, dizer, ó, eu vou ganhar tanto. Ainda tem que torcer todo dia, olhar para o céu, ver se Deus manda as copiosas chuvas para nós, para poder salvar a produção. O plantio da safra de arroz foi aberto oficialmente nesta quinta-feira em Restinga Seca, na região central do Rio Grande do Sul, em meio a um momento favorável à lavoura. Os arrozeiros estão recebendo o melhor preço pelo grão nos últimos anos e há água suficiente para garantir o plantio de pelo menos 1 milhão de hectares. A expectativa agora é com a melhora do tempo para permitir o avanço da semeadura. A exportação do grão, o ajuste nos estoques reguladores e a política de governo de apoio à comercialização foram fatores importantes para a adequação do preço. O Rio Grande do Sul responde por 2/3 da produção nacional de arroz. E a soja, que deve ser plantada em 400 hectares da propriedade do seu Genésio, que a gente acabou de ver na reportagem, deve puxar para cima a produção brasileira de grãos na safra 2012-2013. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou o relatório esta semana. A expectativa é que a produção fique entre 7% a 10% maior do que a registrada no período 2011-2012. Ou seja, vamos ter entre 177 e 182 milhões de toneladas, contra quase 166 milhões da safra passada. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o analista de mercados, Carlos Cogo. Cogo, como é que a gente pode colocar tudo isso na mesa agora e trocar em miúdos? Vamos ter a maior safra brasileira, vamos ter aqui no Rio Grande do Sul uma safra entre 28 milhões, segundo a Conab, e segundo o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, 30 milhões de toneladas. Luiz Fernando Mainardi me disse que está muito otimista. Preço para o produtor, preço para o consumidor, como é que fica esse cenário? Bom dia.
Bom dia a todos. Como sempre, quando é bom para um lado, pode não ser tão bom para o outro lado, né? Para os produtores, as notícias são boas. Temos aí uma projeção de uma safra recorde, a maior da história do Brasil, talvez também a maior da história do Rio Grande do Sul. O potencial, na verdade, é de mais de 182 milhões de toneladas, pois a Conab não estima a segunda safra de milho, ela apenas repete o número do ano anterior e também haverá aumento de área na segunda safra, então esse número poderá chegar talvez até 185 milhões de toneladas. O lado negativo, a questão da logística vai realmente pesar sobre o produtor, à medida que nós vamos ter que colocar uma grande parte desse excedente para exportação de soja e de milho. Vamos assumir o posto de maior produtor e maior exportador de soja do mundo, de terceiro maior exportador de milho, e isso vai cobrar um custo do produtor. Nós não temos hoje transporte nem armazenagem para dar conta deste aumento. E esse custo pode acabar no bolso do produtor e até mesmo do consumidor. Pode, porque sempre que você tem custos a mais, o preço é formado a partir de bolsas internacionais, no caso Chicago, esse custo a mais é descontado do preço pago ao produtor. O frete vai aumentar, por exemplo, dos caminhões, período de espera dos navios. Período de espera dos navios, chamado demurrage, isso custa em torno de $40 mil por dia. O navio pode ter que esperar talvez mais que 12 ou 14 dias num porto para embarcar entre março e maio do ano que vem. Os fretes devem subir de 30% a 40%. Todo esse custo será descontado no preço FOB, ou seja, no preço lá posto no interior, na fazenda do produtor. Ainda outro problema, temos armazenagem para 142 milhões de toneladas de espaço no Brasil. Vamos escolher 182 e ainda temos estoques de passagem de quase 20. Ou seja, muita gente vai ter que vender imediatamente após a colheita para realmente escoar a safra, porque não tem espaço para guardar toda a safra brasileira. E o preço? Já bateu no top, por exemplo, da soja e do milho? Sim, o preço no caso da soja já bateu no top, nós já passamos das máximas, como se chama, dos níveis recordes, que foi início de setembro de 17,94 por bushel, e no caso do milho de 8,31 por bushel. A partir de agora... Em dólar. Em dólar. A partir de agora, em reais também, a partir de agora os preços já vêm se acomodando. A soja mesmo chegou a ser negociada quase a R$85, hoje está em torno de 75, né, um preço muito elevado, mas para o ano que vem vamos trabalhar com patamares mais baixos para a soja e com patamares talvez no início do ano, pelo menos, estabilidade para o milho, à medida que os Estados Unidos confirmaram que realmente nessa semana tiveram uma quebra histórica na safra de milho e isso vai favorecer as exportações brasileiras de milho em 2013. E a gente viu há pouco essa informação do arroz, que abriu o plantio, também com um preço bom. Como é que fica o cenário para esse grão, nós que produzimos 2/3 da safra brasileira? Pois é, incrivelmente a situação do arroz ela começa a melhorar substancialmente para o produtor gaúcho à medida que o arroz está sendo abandonado como cultura de terras altas no centro-oeste, no norte e nordeste do país. Para ter uma ideia, por exemplo, no ano que vem, 80% de todo o arroz brasileiro será produzido entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nas áreas irrigadas de várzeas. O mercado vai continuar muito ajustado, ou seja, o estoque muito pequeno, provavelmente vamos terminar o próximo ano com o estoque menor ainda, e o cenário de preço para o produtor é também favorável como está sendo esse ano. E o trigo, a nossa principal cultura de inverno? O trigo, infelizmente, que vem muito bem de preço, houve uma quebra na safra do leste europeu, na região do Mar Negro, Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, a safra mundial é menor, os preços subiram muito, estão acima dos preços do milho no mercado mundial. Os agricultores gaúchos já tinham negociado antecipadamente 40% desta safra que está sendo colhida e você sabe, tivemos a sair esses problemas de intempéries climáticas, granizo, excesso de chuva, umidade, e ainda não temos um dado oficial, mas deve ter se perdido em torno de 15% a 20% da safra. Mas os preços estão extremamente favoráveis. E para o consumidor, qual é o cenário em todos os grãos? Nós vimos, por exemplo, a soja transformada em carne, o milho transformado em frango, em suíno. Bem, os preços médios dos grãos no ano que vem devem ser, na média, inferiores ao que foi praticado em 2012, até porque nós vamos ter uma oferta maior. Pelo aumento de produção. Os preços das carnes esse ano estão mais ou menos iguais ao ano passado, no ano que vem também deve se manter em patamares iguais ou um pouco abaixo desse ano, em função de uma melhora de oferta de milho e soja, produtos essenciais para rações. Então, os consumidores poderão contar, talvez, nesses casos específicos, com custos mais baixos nas prateleiras dos supermercados. E a gente tem falado muito no problema do milho para a alimentação do frango, do suíno, do bovino de leite. Na verdade, não falta milho, sobra milho. Falta aqui no sul e sobra lá no centro-oeste. O problema crucial é esse de logística. Exato, você está dando uma oportunidade muito boa para o telespectador, porque na mídia que não é especializada como a sua e a nossa,
Não se fala de forma correta isso. O país não tem nenhuma falta de milho, tem sobra de milho. No final do ano nós vamos ter exportado 17 milhões de toneladas de milho e vão sobrar 12 milhões. O que nós temos é que tem a sobra de milho no Paraná, sobra de milho em Mato Grosso, falta no Nordeste e falta no extremo sul, que teve quebra de safra. Nós temos um grande problema de logística, de escoar o milho onde ele é produzido e colocar nas regiões de consumo em situações de escassez. Então, não há absolutamente nenhuma falta de milho no mercado. Bom, muito obrigada ao Carlos Cogo, Obrigado. Analista de mercado. E claro que a gente comemora o fato de termos uma safra brasileira recorde de grãos, nos tornarmos o maior produtor mundial de soja, mas a gente precisa caminhar junto, resolver estes problemas de logística, de transporte, de armazenagem. Senão, não vamos ter o resultado esperado com essa grande produção. E o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, está em Porto Alegre desde a última terça-feira, quando recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele continua o tratamento com antibióticos para conter uma infecção causada por um abscesso surgido durante o tratamento quimioterápico para prevenir o retorno de tumores no cérebro. Ele deve viajar para Brasília na segunda-feira e nós desejamos uma boa recuperação ao ministro. O Agroband de hoje fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana aqui na Band RS e no canal Terra Viva. Eu espero você.